Moedas do Brasil. A história do nosso dinheiro desde 1500. Desde 1558, quando a moeda portuguesa passou a circular aqui no Brasil, já tivemos 9 moedas, algumas delas bem duradouras como os réis, outras muito efêmeras como o Cruzado Novo. Vamos conhecer todas as moedas brasileiras? Então assista esse vídeo e se inscreva no canal. O curioso. Réis, século XVI até 1942. O nome réis vem de real, moeda usada por Portugal no início da colonização. Oficialmente, a moeda portuguesa passou a circular no Brasil em 1568. A primeira vez em que se utilizou o réis num documento foi em 1575, apesar da moeda só ter sido oficializada em 1645. A partir daí, a moeda brasileira passou a se chamar réis. Uma data importante nesse período foi a criação da Casa da Moeda do Brasil, em 1694. Até então, todo o dinheiro que circulou em terras brasileiras vinha de fora. Com a primeira Casa da Moeda, que ficava em Salvador, a moeda em circulação no Brasil passou a ser cunhada aqui mesmo. Havia as moedas de prata de 20 a 640 réis, chamadas de patacas, e as de ouro bem mais valiosas. As moedas dessa série foram as que circularam por mais tempo em toda a história do Brasil por 139 anos. A mais valiosa era a de 4.000 réis. Entre 1724 e 1727, no auge do chamado ciclo do ouro, circularam moedas de ouro chamadas de dobrões. Uma das moedas de ouro mais pesadas do mundo foi feita nessa época, estamos falando do dobrão de 20.000 réis, que pesava 53,78 gramas. A título de comparação, uma moeda atual de R$1 pesa 7 gramas. Só em 1810, após a criação do Banco do Brasil, são emitidos os primeiros bilhetes bancários, precursores do papel-moeda. Em vez de sair por aí carregando ouro, bem melhor e mais seguro andar com uma nota no bolso, não é mesmo? Com a República, em 1899, o sistema monetário continuou o mesmo. O padrão da época eram os 1.000 réis, que eram múltiplos da antiga moeda. Cruzeiro. De 1942 a 1967. Com a intenção de controlar a inflação, a moeda oficial brasileira mudou em 1942, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. Foi a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. Só para se ter uma ideia, um cruzeiro equivalia a 1.000 réis. Com a criação do cruzeiro, foram introduzidos os centavos, tornando mais fácil a vida de compradores e vendedores. Desde 1922 que não se faziam mais moedas de ouro no Brasil, devido ao alto custo do metal. As moedas de cruzeiro eram feitas de bronze e alumínio. Cruzeiro Novo. De 1967 a 1970. Pouco mais de 2 décadas depois, já na ditadura militar, o Brasil trocou de moeda novamente. O Cruzeiro Novo entrou em vigor em fevereiro de 1967, durante o governo do Marechal Castelo Branco. Outra vez, a troca da moeda foi motivada para controle da inflação. Um dado curioso sobre esse período da nossa história monetária é que não chegaram a ser produzidas cédulas de Cruzeiro Novo. O que se fez foi carimbar as cédulas de cruzeiro que já eram usadas. Essa moeda teve caráter transitório e só durou enquanto as novas cédulas de cruzeiro não ficavam prontas. Houve corte de 3 zeros e 1.000 cruzeiros equivaliam a um cruzado novo. Cruzeiro. De 1970 a 1986. Feita a transição, a nossa moeda voltou a se chamar cruzeiro em 1970, durante o governo Médici. O valor do cruzeiro era exatamente o mesmo do Cruzeiro Novo. As primeiras cédulas emitidas foram de 1, 5, 10, 50 e 100. Anos mais tarde, à medida que a moeda foi perdendo valor, notas maiores começaram a ser emitidas. Até o fim do período de vigência do cruzeiro, foram emitidas notas de 10.000, 50.000 e até 100.000. Um dado curioso é que foi feito um concurso para escolher o design das novas cédulas de cruzeiro. O vencedor foi o designer Aloísio Magalhães, que inovou ao criar cédulas de tamanhos diferentes. Quanto maior o valor, maior o tamanho da nota. Cruzado.
de 1986 a 1989. Durante os primeiros meses de vigência da nova moeda, as notas do antigo cruzeiro foram carimbadas. Devido à inflação que vinha desde 1980, foram cortados 3 zeros da moeda. As novas cédulas seguiram o mesmo modelo das anteriores. A nota de 100 mil cruzeiros, por exemplo, tornou-se a nota de 1.000 cruzados. Foram mantidos a imagem do ex-presidente Juscelino Kubitschek e os 3 prédios públicos de Brasília no anverso, incluindo o Palácio da Alvorada. Cruzado Novo. De 1989 a 1990. Os anos 80 ficaram marcados economicamente como um período de enorme inflação. E isso pode ser visto nessa instabilidade monetária. Apenas 3 anos após a criação do cruzado, novamente houve a necessidade de se criar um novo padrão monetário. Novamente, foram cortados 3 zeros, ou seja, a unidade do cruzado novo equivalia a 1.000 cruzados. Mais uma vez, a troca foi rápida, e foi preciso lançar mãos dos velhos carimbos para marcar as velhas notas com os novos valores. Após algum tempo, foram emitidas novas cédulas e moedas. Cruzeiro. De 1990 a 1993. Pela terceira vez na história, o padrão monetário brasileiro voltou a se chamar cruzeiro. Quando a moeda passou a valer, em março de 1990, já sob o governo Collor, um cruzeiro equivalia a um cruzado novo. No início, enquanto o novo dinheiro não ficava pronto, cédulas de cruzados novos foram adaptadas para a nova designação com o uso de carimbos. Mas nessa época havia hiperinflação, que atormentava a vida dos brasileiros. A cada dia, o dinheiro valia menos. Em pouco tempo moedinhas de um cruzeiro tornaram-se objetos sem valor. E foi preciso emitir notas cada vez maiores. De 1.000, 5.000, 10.000. A nota mais alta emitida nessa época foi a de 500.000 cruzeiros. Aliás, essa foi a nota de maior valor já emitida em toda a história do Brasil. Cruzeiro Real. De 1993 a 1994. O novo padrão monetário CR-Cifrão passou a vigorar no governo Itamar Franco. E durou pouquíssimo tempo. Com o Cruzeiro Real, foram cortados 3 zeros da moeda. Assim, a nota de 500.000 cruzeiros passou a valer 500 cruzeiros reais. Novamente, foi utilizado o carimbo no período de transição. Real. 1994 e hoje. Em 1º de julho de 1994, a nova moeda passava a ser o real. Desta vez, não houve aproveitamento das cédulas antigas através do uso de carimbos. O dinheiro antigo saiu de circulação para dar lugar ao novo. A unidade do real equivalia a 2.750,00. A hiperinflação, que se arrastava desde os anos 80, era um verdadeiro martírio para o povo brasileiro. O Plano Real, articulado pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, veio dar um ponto final nisso, trazendo estabilidade à moeda. As cédulas deixaram de homenagear personalidades ou tipos regionais e passaram a fazer referência a animais da fauna brasileira. Vejamos quais são eles. R$1, beija-flor. Deixou de ser fabricada em 2005. R$2, tartaruga marinha. Começou a ser produzida em 2001. R$5, garça. R$10, arara vermelha. R$20, mico-leão dourado. Passou a circular em 2005. R$50, onça pintada. R$100, garoupa. Em agosto de 2020, passou a ser emitida a nota de R$200, com a imagem de um lobo-guará. Apesar de ser uma moeda relativamente recente, o real já tem algumas edições de moedas valiosas. Não chegam a ser consideradas raras, pois ainda há algumas em circulação. Mas devido à sua tiragem limitada elas já valem muitas vezes o seu valor facial. Um exemplo disso é a série de moedas comemorativas das Olimpíadas de 2016. Obrigado por assistir esse vídeo. E se inscreva no canal, O Curioso.